Bendita e amada seja na natureza toda a beleza que com certeza o Deus da vida assim criou. Queridos alunos, professores, educadores de apoio, toda a comunidade escolar, nesse dia 4 de outubro, algo importante se encerra. Porém, não vamos deixar que termine aqui este tempo de oração pela criação. Que esse tempo nunca termine em nossa mente, em nosso coração. Precisamos sempre olhar pela criação, termos amor pela criação, termos cuidado com a vida. É isto que serve este tempo de oração pela criação. Este ano de 2024, o tema deste tempo foi Espera e age com a criação. Este tema foi inspirado na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 25. Eu vou ler esta passagem para nós, para que, a partir desta leitura, façamos a nossa reflexão sobre esse tempo que chega ao fim, mas que em nosso coração vai permanecer. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito, gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos alunos, professores, este texto da carta de São Paulo nos convida então a refletirmos sobre a interconexão entre a humanidade, nós, e o meio ambiente. O cuidado da criação não é apenas uma responsabilidade moral, mas uma expressão do nosso compromisso com Deus e com a sua obra. Estamos conscientes de que nossas ações têm impacto direto na criação? Neste último dia do tempo de oração pela criação, que possamos descobrir
o nosso objetivo último, que é viver em harmonia com tudo o que Deus criou, promovendo um relacionamento saudável entre nós e a criação. Como você vê essa relação em sua vida e nas ações que toma em defesa da criação? Que todos nós aqui na escola, então, nos sintamos convidados, convocados também, desde os menores aos maiores, aos adultos, para refletirmos sobre a maneira que nos comportamos em relação à criação. Refletirmos e partirmos para novas atitudes. Todos os que o Espírito de Deus conduz são filhos e filhas de Deus. A condição de filho e filha de Deus consiste justamente num caminho de vida, aberto e sustentado pela ação do Espírito Santo. Os filhos de Deus agem assim, agem sobre a luz divina. A luta contra o egoísmo que impera em nossas vidas é possível para todos que acolhem o Espírito Santo e que vivem segundo o mesmo Espírito. Essa luta não termina nunca. É um esforço a cada dia. É um contínuo processo de conversão, de mudança, de melhoria destes aspectos que em nossa vida impedem cuidarmos da vida, valorizarmos a vida, amarmos a vida. De superarmos todo o mal que ronda o nosso viver. Principalmente, então, este egoísmo, que nos faz indiferentes à vida da natureza, à vida do outro, da outra. Este anseio de bem-estar, de bom convívio com toda a natureza, com toda a humanidade, é universal e se expressa nos clamores de cada dia de nossa vida. Os homens e mulheres esperam ser libertos, como falava a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ser liberta do egoísmo, do uso egoísta para ser partilhada e colocada a serviço de todos. Os homens e mulheres esperam ser libertos de toda a exploração e opressão que escravizam seus corpos, a fim de sempre mais colocarem gratuitamente a serviço dos irmãos e irmãs. Porém, a humanidade ainda está cega pelo sistema egoísta que não deixa enxergar o caminho da libertação. Dentro deste contexto, então, somos convidadas e animadas a contemplar o universo como obra por excelência da criação de Deus. Pois este também sofre, geme por ser explorado, escravizado pelo próprio ser humano. Cabe ao ser humano, então, o cuidado com a casa comum. A Laudato Si nos apresenta alguns eixos importantes que nos devem orientar nesta reflexão e levar a uma mudança de atitude em relação aos cuidados que devemos ter para com a criação, para com a vida em geral.
são eles: a relação íntima entre os pobres, pequenos e fracos, e a fragilidade do planeta. A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. A crítica das formas de poder que derivam da tecnologia. O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. O valor próprio de cada criatura. O sentido humano da ecologia. A necessidade de debates sinceros e honestos. Queridos alunos, professores, educadores, rezemos agora, cada turma, do seu jeito, rezemos para que tenhamos um coração bonito, no sentido de amar a criação, de respeitar a vida, de zelar pela vida.